Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Thiago Porto e estou gravando essa mensagem só para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Convido você que pode, pegue a tua Bíblia Sagrada, teu exemplar da palavra de Deus e abra comigo no Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo de número 23. E vamos ler a partir do verso 39, amém? Se você não tem como pegar a sua Bíblia física, não tem problema, amém? Apenas redobre agora a tua atenção, porque o Espírito Santo, ele vai falar com você através dessa palavra, amém? Diz assim, Lucas 23, vamos ler a partir do verso 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Aleluia. Somente até aqui, o verso 43, amém? Disse Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso, amém? Eu convido você que pode, feche os teus olhos por um breve momento, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, na tua presença neste momento, Pai, nós nos colocamos em oração e eu te glorifico, Senhor, pela graça e pela rica oportunidade, Senhor, de estar diante de ti, Senhor, e diante da tua palavra, Senhor. Meu Deus, ministra poderosamente, Pai, a cada vida e a cada coração. Senhor, que desde já, toda oposição à pregação da Tua palavra, que caia por terra no poder que há em o nome de Jesus, Pai. Que nada possa atrapalhar, Senhor, aquilo que o Senhor tem, meu Deus, para ministrar no coração do Teu Filho, no coração da Tua filha, Pai. Realiza, Senhor, meu Pai, a Tua boa obra e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. É o que eu te peço, Pai. E crendo na ação do Teu Espírito Santo e crendo no poder da Tua palavra, eu já te agradeço e já te glorifico em nome de Cristo Jesus. Amém? Aleluia, graças a Deus. Amém? Onde quer que você esteja, diga glórias a Deus. Diga aleluia, glorifique o nome do Senhor, porque o Senhor já está falando conosco, amém? Nós estamos diante do relato da crucificação de Jesus Cristo. Sabemos, amados, que além de todo o sofrimento psicológico de Jesus, ele sofreu muito fisicamente. Aquela dura cruz que pesava mais de 50 quilos, aqueles cravos nas suas mãos, aqueles cravos nas suas cabeças, aquela coroa de espinho, aquelas chicotadas que ele recebeu de Azorrague foram terríveis, né? E naquele momento também, como se não bastasse, algo espiritual estava acontecendo. A Bíblia diz que ele estava carregando os pecados de toda a humanidade. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia! A Bíblia diz, amados, que pelas suas chagas nós fomos sarados, pelas suas feridas nós fomos sarados. A Bíblia diz que o Senhor depositou sobre ele toda a nossa iniquidade e ele levou sobre si toda a iniquidade. A Bíblia diz que o seu sangue nos redimiu. Pelo derramamento do seu sangue, Jesus Cristo pagou a dívida. A Bíblia diz que a cédula que nos era contrária, Jesus rasgou e ele despojou todo o principado, toda a potestade das trevas ele despojou. Ele tirou a minha alma e a tua alma do poder de Satanás naquele momento, amém? E hoje, se você crê, aleluia, naquilo que está escrito, se você crê nessa palavra, você pode receber a sua libertação, o seu perdão, a sua redenção, aleluia. A nossa salvação, amados, ela já foi conquistada lá na cruz do Calvário, amém? Basta apenas nós afirmarmos no Filho de Deus a nossa fé, aleluia, amém? E no meio daquela tormenta que Jesus estava ali sofrendo,
o ladrão, um dos ladrões que estava crucificado do seu lado, começou a zombar, assim como os fariseus estavam ali, assim como os escribas estavam ali zombando de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, nós vamos crer em você se você fizer isso. Ali, amados, eles estavam totalmente usados pelo diabo, porque o diabo sabia que naquele momento, que naquela cruz, ele estava para despojá-lo de todo o poder, de toda a autoridade. Naquele momento, o diabo sabia que ele iria perder a morte de Cristo, quando tudo parecia uma grande derrota, o fim de todas as coisas. Na verdade, estava sendo o começo. Na verdade, Jesus ali estava vencendo. Por isso que a Bíblia chama o nosso Senhor de vencedor. Aleluia. Jesus é o vencedor invicto que nunca perdeu uma batalha, e até na sua morte ele estava vencendo e triunfando. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, o diabo sabia disso. É claro que talvez o lado maquiavélico de Satanás estava ali se divertindo com aquele sofrimento de Jesus, mas ele conhecedor das profecias, conhecedor das escrituras, ele sabia que Jesus naquela cruz iria acabar com ele. Ele ia acabar, ele iria perder as almas, ele ia perder todo o poder que ele tinha, sabe? E o aguilhão da morte, o pecado que ele fazia aprisionar a humanidade, seria quebrado naquele momento. Então ele estava desesperado, ele usava a boca daquelas pessoas para dizer, sai da cruz. Jesus poderia muito bem sair da cruz. Como ele disse para Pedro, se ele quisesse, ele poderia pedir ao Pai, e o Pai enviaria várias legiões de anjos para o ajudar. Mas assim, como ele mesmo disse, como se cumpririam então as escrituras? Então ele aguenta, ele suporta. E um dos ladrões começa na mesma onda dos fariseus ali e dos escribas zombadores, começa então a dizer, se você é o Cristo, Filho de Deus, então salva você e salva nós também. E ali ele não manifestava nenhum temor diante do Senhor Jesus. Ali ele não demonstrava nenhum arrependimento, ali não apresentava nada, absolutamente nada para o Senhor Jesus de arrependimento e de coisa boa. Mas o outro ladrão, a Bíblia diz que ele vai repreender aquele, podemos dizer, parceiro de crime, e ele vai falar, mas nem na morte você teme a Deus. Tem gente que mesmo, nem na pior das situações, dá o braço a torcer. Nem mesmo no leito da morte se converte. Amados, nós temos que aproveitar, amado, enquanto é dia. Amém? O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo de número 2, Paulo vai dizer que hoje é o tempo da salvação. Como assim hoje, pastor? Não é amanhã, chegou hoje a oportunidade para você, então é hoje. Hoje é o dia da salvação. É hoje que você está ouvindo a palavra de Deus, é hoje que você está ouvindo o Espírito Santo falar com você. Então não é amanhã. Você não pode deixar para amanhã, você não pode se arrepender amanhã, você não pode se converter amanhã, você não pode fazer as coisas amanhã mudar, mas você tem que se entregar para Jesus hoje. Amém? Tem gente que fala, não, mas olha, um dia eu vou para a igreja quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, quando eu, sabe, tomar jeito da minha vida, aí eu vou para a igreja. Mas Jesus falou, venha como você está. E em outra parte, Jesus ainda fala, sem mim vocês nada poderão fazer. Não adianta a pessoa tentar por si própria, sabe, se libertar do poder do diabo, se libertar do poder de Satanás, se libertar do poder do pecado, não vai conseguir. É somente o poderoso Filho de Deus que nos transporta do império das trevas para o reino da luz. É somente o poderoso Filho de Deus que nos leva, sabe, que nos tira das mãos de Satanás e nos coloca nas mãos do Senhor, e que nos dá o seu Espírito Santo, aleluia. Por isso que nós temos que nos entregar para Jesus, amém? Na verdade, quando nós aceitamos Jesus, nós estamos reconhecendo Jesus e recebendo o Senhor Jesus. Nós estamos crendo que Ele é o nosso Senhor, nós estamos crendo que Ele é o nosso Salvador, e nós estamos então nos entregando ao seu senhorio, nós estamos nos entregando ao seu cuidado. É isso que o Senhor quer que você faça, amém? Então não deixa para amanhã, o dia é hoje, a hora é hoje, diz a palavra de Deus. Então, aleluia, não fique, amados, deixando para outra hora, em nome de Jesus, não deixe atrasar. Aquele homem deixou tanto que até na morte ele morre, amados, sem se converter, porque não há um relato dele se arrependendo. Mas o ladrão que o repreende, a Bíblia diz que aquele malfeitor, ele vai se arrepender, ele olha para o Senhor, e primeiro
Primeiro, ele reconhece os seus pecados, ele fala, nós com justiça merecemos estar aqui. Ele reconhece. É muito importante, amados, nós reconhecermos os nossos pecados, nós reconhecermos as nossas falhas, amém? Muitos não estão sendo salvos simplesmente porque pensam que são bonzinhos demais, são bons demais, sabe? Mas não há justiça em nós, diz a Bíblia. Por mais que você faça caridade, por mais que você doe seus bens aos pobres, amados, não adianta, amém? A Bíblia diz, é por isso que a Bíblia fala que pela obra nenhuma alma será salva. Por quê? É pela fé que nós somos salvos, amém? A obra são consequências de um coração arrependido, amém? Um coração verdadeiramente que se entregou ao Senhor. Ele vai produzir boas obras, mas não é as boas obras que salva, diz a Bíblia. Entenda isso, amém? Aleluia, Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Ele reconhece, nós com justiça estamos aqui, merecemos essa morte, mas ele olha para o Senhor e fala, Senhor, quando entrares no teu reino, ele reconhece que Jesus é Senhor, Senhor, quando entrares no teu reino, e reconhece que Jesus é Rei, ele reconhece que Jesus tem um reino. Oh, bendito seja o nome do Senhor, onde quer que você esteja aí, glorifica o nome do Senhor, reconheça, aleluia, que Jesus é Senhor, reconheça que Jesus ele é Rei, que Jesus é soberano, aleluia. Aquele homem reconheceu, e ele falou, Senhor, lembra-te de mim, olha só, aleluia, suas últimas palavras são de um coração contrito, é de uma entrega para o Senhor Jesus, mesmo na morte, no seu leito de morte, e Jesus mesmo tão cansado, mesmo tão machucado, tão, aleluia, fragilizado, Jesus ele junta forças para pronunciar as palavras, aleluia, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Muitos pregadores falam que o paraíso foi estreado com um ladrão arrependido. Aleluia, eu não duvido, meus amados. E nós cremos, amados, exatamente nisso. Amém? Aleluia. Pastor, mas como eu ouvi falar que quando morre a pessoa dorme, é que os que estão no sepulcro estão dormindo e um dia vão ouvir a voz do Senhor. Amado, o corpo dorme, mas o espírito, amado, o espírito não dorme. Aleluia, Jesus falou, você vai estar comigo hoje no paraíso, aleluia. E Paulo falava a mesma coisa, eu não vejo a hora de estar, sabe, de partir, estar com Cristo, olha, estar com vocês na terra é bom demais, estou produzindo frutos, está bom demais estar com vocês, mas partir, aleluia, e estar com Cristo Jesus é infinitamente melhor. Nós temos essa fé, que ao fechar os olhos aqui, a carne vai deitar e repousar, aleluia, mas o Espírito estará na presença imediata do Senhor Jesus, e essa é a nossa maior recompensa, esse é o nosso maior troféu. Você pode ter muitos galardão para receber, meu irmão, por tudo aquilo que você suportou aqui, mas o teu maior galardão vai ser estar com Jesus no seu reino, aleluia, estar no paraíso, andar com ele no paraíso, como ele fala para uma igreja lá do Apocalipse, você, ao que vencer, vai passear comigo, de vestes brancas do paraíso, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, amém, receba essa palavra no teu coração, amém, em nome de Jesus, e não desista, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Salomão já falava isso, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quero orar com você, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra que o Senhor nos entregou, Pai. Obrigado pelo teu amor, por nos tocar, Pai. A palavra da cruz pode ser loucura para muitos, meu Pai, mas para nós, Senhor, meu Pai, é salvação, é o teu reino, Senhor, em nós, meu Pai amado, se revelando. Nós te agradecemos, Pai, e nós nos entregamos a ti, Senhor. Reconhecemos, Pai, nossas falhas, nossos pecados, Senhor, nossas transgressões, Senhor. Pai, como disse o profeta, as nossas justiças são como um trapo de imundícia, como pano de chão, Senhor. Nossas justiças não valem de nada, Senhor. Mas nós confiamos na justiça de Jesus, nós confiamos no sacrifício vicário de Cristo, nós cremos que de fato ali ele morreu na cruz do Calvário, mas não foi pelos seus pecados, porque ele não tinha pecado, Jesus, ele foi o Cordeiro, aleluias, do Senhor,
que não tinha pecado, não tinha mancha, nem ruga, nem mácula nenhuma. Nós cremos, Senhor, que Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões Ele levou. Nós cremos que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, que pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, nós cremos que nós fomos curados, nós somos perdoados e nós fomos salvos. Aleluia. Senhor, recebe, Pai, cada vida que está se entregando a Ti neste momento, que está se lançando nos Teus braços, Senhor, como aquele ladrão que reconheceu quem ele era, quem o Senhor era e se lançou nos Seus braços, Pai. Obrigado, mais uma vez eu te agradeço e te glorifico em nome de Jesus. Amém, aleluia, amém. Graças a Deus, alegra o teu coração, amém, porque, aleluia, ter a salvação é motivo de se alegrar. Então se regozija mesmo, se alegra mesmo, amém. Compartilha essa mensagem do Evangelho para que muitos e muitos corações sejam alcançados e muita salvação venha acontecer, amém. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.